tua mudança de confissão de fé está relacionada a esse contato com os povos indígenas? De alguma maneira tá. Como assim? Por quê? Porque eu precisava, num contexto de missão batista, a ideia da conversão dos povos Sim. era muito séria. Então, como eu sou uma pessoa que gosta de ficção científica, e eu gosto de Jornada nas Estrelas, eu ficava imaginando, se o meu mundo ideal de hoje for o mundo ideal, onde eu vou chegar daqui a 500 anos? Onde vai estar o mundo que eu estou ajudando a construir agora daqui a 500 anos? Se o que eu estou dizendo aqui hoje é o que eu quero para o futuro, se eu chegar lá, eu vou me decepcionar com o futuro que eu construí ou eu vou ficar feliz com o futuro que eu ajudei a construir? E um mundo que era missionalizado, digamos assim, um mundo que a missão tivesse terminado, não era um mundo bonito para mim. Então eu comecei a me sentir um péssimo missionário nesse sentido, assim. Eu falei assim, eu comecei a falar assim, poxa Deus, é isso? Eu não sei se eu quero esse futuro, porque a diversidade é tão boa. Mas então tu sempre foi bastante religioso, assim, de frequentar a igreja? Sim, muitíssimo. E toda a minha prática de pesquisa, meu contato com Paulo Freire na educação, eu sempre via uma hermenêutica que o Paulo Freire fazia de textos de provérbios nos textos dele. Eu sempre fui essa pessoa que estava sempre teologizando as minhas relações. E eu era bastante obediente a uma ortodoxia, às práticas, enfim, sempre o ascetismo, etc. Mas eu sempre compreendi, porque foi assim que eu fui educado, que isso valia para mim, não valia para os outros. Então, ao mesmo tempo que eu era uma pessoa que vivia de acordo com as regras, né, da minha lei, digamos assim, eu estava sempre interessado nos outros. Sempre queria saber o que os outros pensavam, mesmo que aquilo não fosse interferir na minha maneira de vivenciar a fé. A existência dos outros para mim era linda, era sagrada, e eu fantasiava isso também quando eu via Jornada nas Estrelas, né? Você está falando da segunda geração da Jornada nas Estrelas com o o Patrick Stewart, ele era muito mais respeitoso com a primeira diretriz, né? Você não interfere na vida das pessoas. O Shatner, ele interferia, né? mas de qualquer maneira, a ideia de que você é capaz de conviver com formas diferentes de ver o mundo me encantava enormemente. Por um raciocínio bem natural mesmo. Se você vê a diversidade, tem um filme que fala disso, que também me impactou muito meu pai. Se você vê a diversidade na natureza e se o seu ideal é a uniformidade, alguma coisa não está batendo, porque numa perspectiva assim bem ortodoxa, Deus sendo autor das duas coisas, por que ele muda tanto de comportamento com relação à natureza e com relação aos seres humanos? Porque os seres humanos têm que ser homogêneos e a natureza pode ser o que ela quiser. Né? Isso entra em conflito. Né? Então é uma perspectiva bem natural, assim, né? uma coisa de lógica natural assim, que não batia. Então eu suspeitava, mas não tinha coisa melhor, digamos assim, para eu poder me expressar dessa maneira. E tem um filme lindíssimo que é o Robin Hood. Ele é lindo em algumas coisas, mas nem tanto em outras, mas tem uma fala do... Quem faz o filme? Eu não vou lembrar, assim, não sou de lembrar de nome de atores, mas é aquele filme é o Kevin Costner que faz... Nossa, eu assisti esse filme. Tem a música do Bryan Adams no final. Isso, e aí tem o amigo dele, que é o Moro, que é feito pelo... Sim, é muito legal essa versão do Robin Hood, eu gosto bastante dela. E existe uma hora que uma criança chega para... Ai, gente, é o grande ator, esqueci o que faz o papel do Moro. É o que faz uns documentários, agora ele faz umas narrações de... Era o Morgan Freeman? Morgan Freeman. Eu lembro vagamente do filme agora. O Morgan Freeman, ele é o Moro.
E aí a criança vê ele de pele negra, né, na Inglaterra, e uma Oh. criança toca nele e fala assim: por que você é pintado? Aham. E aí ele fala assim: porque Deus gosta de variar. Eu lembro disso! Eu lembro disso! Nossa! Aquilo ali pra mim virou canônico, sabe? Nossa, quem tiver, assista ou reassista. Então, assim, minha relação com os povos indígenas é muito assim, é incrível ver como que Deus gosta de variar, assim, ver a diferença do outro, e eu não tô afim de pôr a minha, porque nele a minha roupa vai ficar feia, sabe? Então é uma relação de diálogo, buscar esse diálogo, mas ao mesmo tempo curtir e me aprofundar na minha tradição também, não ficar desfazendo dessa tradição, dessa herança, desses símbolos da fé, dessa dinâmica, dessa ritualística que Aí tu toda tá te cheia. referindo ao cristianismo Ao mais cristianismo, sim. geral, assim. E aí, em determinado momento, eu falei assim, bom, quando as coisas começaram a ficar muito esquisitas, em que um discurso que eu diria até anti-evangélico, e aí tem um outro filme muito lindo sobre as bruxas de Salem, que também me lembro muito sobre isso. Nossa. Que quando são convidados dois velhinhos para o tribunal das bruxas, e eles não queriam condenar as meninas. E aquele momento para mim é muito impactante, porque quando a gente vê recentemente certos reacionarismos, fanatismos surgindo, em nome de uma tradição, em nome de uma herança, as pessoas se dizem herdeiros de um pensamento de outro, eu fico pensando se fosse possível encontrar alguém vivo daquele tempo e perguntar para eles, eles diziam assim, não é isso que a gente estava fazendo. E eu me lembro muito também de um caçador lá de Montes Claros, na realidade ele era de Januário. Existem ainda caçadores, talvez, não sei, mas há 20 anos atrás eu estava em Januário, e uma amiga minha, quilombola, Janaele, que mora em Portugal agora, ela trabalhava com o CIMI na época, e ela me falava que entendia bem meus dilemas, porque ela conhecia um caçador, e esse caçador ele era um homem batista. Aham. Mas o caçador, ele não vai na cidade com frequência, ele vive da caça, né? Então ele voltava às vezes para vender umas peles, algumas coisas na cidade, mas a vida dele era um caçador tradicional, a gente está falando de uma pessoa que vive uma vida tradicional, né? E certamente um indígena, né? Certamente o que chamava-se de caboclo antigamente, né? E ele voltava para a cidade de quando em vez. Até que chegou um momento que ele já não ia mais à igreja. E aí ela perguntou, seu fulano, o senhor não vai mais à igreja? E ele falou assim, não é aquilo que ensinaram pra gente. Aham. Isso é forte, né? Isso é forte. Porque de repente o discurso vira um outro discurso que você não se Sim. reconhece nele. Sim. Então quando o fundamentalismo ele se transforma em alguma coisa que agride a existência das outras pessoas, eu falei assim, eu tenho que repensar meu lugar. Já não dá mais para segurar isso aqui. Eu preciso de aumentar essas minhas fronteiras, né? E ao mesmo tempo não queria perder todo o sistema simbólico. O sistema assim. simbólico, uma herança riquíssima. Sim. Não ia virar as costas para isso. E a minha frasezinha na época era: abandona a igreja. Todo mundo abandona, ou seja, não tem criatividade nisso. Não vou fazer isso. Vou ser inteligente, mas vou tentar ser inteligente pelo menos, né? E eu estava morando em Brasília na época, e aí a gente foi à comunidade de Brasília, que eu amo muito, inclusive.